Olá, alunos do primeiro ano. Vamos reiniciar nossas aulas, né, depois desse pequeno recesso aí do mês de julho, né? Então vamos retomar nossas aulas de filosofia, tá? De onde nós paramos e primeira coisa, passar aqui para vocês algumas orientações que a gente acha importante. Primeiro ponto, quando se fala em aulas remotas, tem uma característica que é básica, que é a própria organização do tempo de vocês. Se o professor posta a aula ou coloca a aula necessariamente, vocês não têm que ver aquela aula naquele momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve alguns colegas que reclamaram de professores que estavam colocando aula à tarde. Gente, a carga horária continua sendo a mesma. Se a carga horária continua sendo a mesma, então o que cabe a vocês? Cabe a vocês uma organização do tempo. E lembrando que essa organização do tempo é de responsabilidade exclusiva do aluno, tá? O professor, ele não pode controlar o tempo de vocês. Não é porque ele coloca a aula, por exemplo, à noite, 7 da noite, que o aluno tenha que ver essa aula 7 da noite. Essa questão de organização do tempo é de responsabilidade do aluno, principalmente de vocês do ensino médio, que já são mais, digamos assim, grandinhos. Então, pessoal, pega o livro de vocês de filosofia e nós vamos começar a estudar a partir da página 45. Nós vamos estudar o capítulo 4 do livro, que tem o seguinte título: Linguagem e Pensamento. Então, quando se fala nesses dois elementos, linguagem e pensamento, são dois elementos, entre outros, que nos diferencia dos demais animais, dos demais seres vivos. Por que isso? Alguns animais têm linguagem? Sim, a ciência, a biologia diz que sim, que eles têm meios de comunicação rudimentar, tá? No entanto, a linguagem humana, ela é acompanhada, ou ela vem depois, como fala Peirce, ela vem depois do pensamento. A gente pensa e a gente fala. Então são duas características humanas, a capacidade de pensar e a capacidade de se comunicar, que são essenciais para o nosso próprio desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento humano. Primeira coisa, ele dá o exemplo aí, na página 45 do livro de vocês, ele vai dar o exemplo da fotografia como um tipo de linguagem. A fotografia pode ser um tipo de linguagem? Sim. Por que a fotografia ela pode ser um tipo de linguagem, gente? Só para vocês terem uma ideia, como a linguagem, ela não se resume apenas à linguagem oral, tá? Ela não se resume apenas à fala, que nós produzimos esses sons que são articulados na boca, tá? Que faz com que a gente entenda o que a outra pessoa está querendo se comunicar. No caso de português, no caso de qualquer outra língua, há uma articulação. Então, quando nós falamos de linguagem, ela é bem mais ampliada, do que simplesmente a linguagem verbal. Nós temos as duas linguagens mais comuns, ou seja, que as pessoas sempre lembram, né? Não é nem que sejam as mais comuns, mas quando a gente fala em linguagem, geralmente nós caímos num erro de resumir a linguagem apenas em linguagem oral e em linguagem escrita. Não é. A linguagem, ela é um instrumento que nós utilizamos desde o momento que nós nascemos. O que uma criança faz para chamar a atenção da mãe que está com fome, está necessitando se amamentar? Ela chora.
Depois ela começa a falar algumas palavras, fazer alguns gestos para se comunicar com o mundo externo. Então a linguagem ela é bem mais ampla do que nós pensamos. E dentro da filosofia, a linguagem ela vai entrar como essencial, tá? A linguagem ela vai ser essencial para compreensão do mundo exterior, do mundo externo, do que está fora. Nós utilizamos a linguagem também na filosofia, além dessa compreensão do que está fora, nós utilizamos também para fazer a própria filosofia. A própria filosofia, o seu instrumento de trabalho é a linguagem. Nós pensamos e nós externamos o que pensamos através da linguagem. Então essa é a importância da linguagem, da linguagem falada, como meio de nós comunicarmos. Nós nos comunicarmos com o mundo externo, tá? Então nós temos o que mais ainda, gente? Ó. Então assim, e o que seria a linguagem? Ó, vamos ver algumas definições aí, ó. No próprio livro de vocês, diz assim: a linguagem é um instrumento que nos permite pensar, primeiramente, e comunicar. Então é esse o processo. Quando nós vamos nos comunicar com alguém ou a respeito de alguma coisa, antes a gente pensa. Por quê? Porque a linguagem ela segue um sistema lógico, tá? Ela não é aleatório. A gente vai falando as coisas lógicas até para que haja comunicação. Quando é que há comunicação? Quando a pessoa fala, escreve, faz gestos e a outra pessoa entenda o que eu estou querendo comunicar. Então esse é o grande papel da linguagem, é exatamente a comunicação. Então, continuando, diz o que mais aí? Diz assim, ó, estabelecer diálogos com o nosso semelhante e dar sentido à realidade que nos cerca. Olha, gente, o nome disso aqui, marcador de texto. Aí nós temos mais outros objetos aqui, ó. Nós temos uma caneta, nós temos um lápis, nós temos aqui atrás livros. Ou seja, para que haja o significado, ou seja, a gente tem uma caneta. Caneta serve para escrever. E dentro dessa questão de escrever, nós somos obrigados a criar significado para esse objeto. E esse objeto, ele vai passar a ser chamado de caneta por uma convenção linguística, por uma convenção da linguagem. Alguém foi lá e batizou isso aqui de caneta. Então, para que houvesse sentido, nós batizamos aqui de caneta. E a partir de então, se passou uma convenção que isso aqui, o símbolo deste objeto aqui, na linguagem, seria caneta. Quando eu falo, me empresta uma caneta, o que acontece? Vocês vão entender. Vocês vão pegar a caneta e emprestar. Se vocês não tiverem a caneta, vocês não têm uma caneta para emprestar. Ou se vocês não quiserem emprestar, vocês vão dizer: eu tenho a caneta, mas eu não vou emprestar a caneta para você. Compre uma se você quiser. Entender a questão da linguagem, a importância da linguagem para a gente, ela vai
ela vai, tá? Ela vai fazendo com que esta caneta, este objeto, ganhe significado. Quando eu falo caneta, você sabe o que é. Quando eu falo livro, vocês também vão saber o que é livro. Entendeu? Essa a linguagem, ela toma conta da gente. E para encerrar a aula, eu vou contar uma história aqui de uma pessoa, tá? Não me lembro quem foi, mas foi numa aula que um professor falou, dizendo o seguinte, que não existe nada mais que nos deixe mais pobres, mais insignificantes ou mais nos sentindo a menor pessoa do mundo no local quando você chega em um país estrangeiro, por exemplo, e que você não domina a língua daquele país, que as pessoas falam, se comunicam, sorri e você está ali sem entender nada. Então você se sente uma pessoa a mais pobre, a pessoa mais desprovida de qualquer significado, porque as pessoas estão se comunicando e você não está entendendo nada. Então a importância da linguagem, ela é fundamental, tá? E vem a questão da estrutura da linguagem, que ela é interessante, né? Que ela não é só a linguagem oral, nós temos a linguagem escrita, a linguagem corporal, nós temos uma infinidade de formas de nos comunicarmos utilizando-se da linguagem. Mas esses dois pressupostos, os dois pressupostos principais para a linguagem, para essa compreensão, para a formulação da linguagem, é pensamento. A linguagem, ela necessita de um pensamento, até para ela ter significado. Eu não posso falar uma frase sem antes eu pensar, porque ela vai ficar sem sentido. Então a linguagem, ela tem essa característica, que ela vem junto com o pensamento. A gente pensa e a gente expressa. E também ela vai ganhando significados, signos, tá? Como eu dei o exemplo da caneta. Se alguém tivesse apelidado a caneta de qualquer outro nome, vamos imaginar, de laranja. Hoje as pessoas chamariam esse objeto aqui de laranja. Mas o símbolo que se convencionou é o símbolo caneta. E tem as subdivisões, que são as letras, que são os signos, tá? Menores. Tá? São os menores. Caneta. Ou seja, aí nós, se for estudar português, tem a questão das letras, dos fonemas, tá? Das sílabas. Então, para se formar o conjunto caneta, ou seja, o significado de caneta, o signo caneta, se utiliza também outros signos que já são convencionais, de uma convenção gramatical da língua portuguesa, que são as letras, que também são signos, que são o som quando a gente vê uma letra. Quando a gente vê uma letra, por exemplo, a letra A. Então a gente sabe, quando a gente vê aquele símbolo, a gente sabe que aquele símbolo ali representa A. O que é esse A, B, C? São signos que quando você vê, você tem que saber que som você tem que reproduzir. Pessoal, para essa aula, tá? Para essa aula, para vocês me devolverem, olha, vamos fazer diferente esse mês, ó. Esse, aliás, é segundo semestre, vou dar uma olhada bem aqui. Espera aí um pouquinho. Então vocês vão fazer o quê? Vocês irão ler na página 45, e agora é uma outra missão. Vocês irão nos comentários desse vídeo, tá? Os comentários desse vídeo, ou mandar no meu WhatsApp, pode ser nos comentários do vídeo ou mandar o comentário no WhatsApp, no privado, com uma folha de papel. Vocês irão falar um pouco sobre a importância da linguagem. Me entregar
até o dia 30 de agosto desse agosto agora. Aliás, 31. Até o último dia de agosto. Agosto 31. Tá bom, pessoal? Boa aula, boa sorte.